Dá aparecer a imagem, a gente fica conversando, batendo um papo legal, né, Vili? Estamos fingindo ali que a gente tá no jornal hoje, que todo mundo conversa antes de começar. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 8 de novembro de 2012, vamos começar a quinta aula do módulo de automação de escritório. E quem está comigo é o Billy, o nosso diretor ali de estúdio. Boa noite, Billy. E estamos com uma outra mediadora de estúdio, a terceira do nosso curso, que é a Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida, mande para mim, que eu repasso para o professor. Tenha uma boa aula. Obrigado, Luciana. E hoje nós vamos começar a falar um pouco de Visual Basic. Vou passar os slides, olha, quinta aula. E aqui as nossas competências, como sempre, automação de escritório. E a gente vai aprender a introdução à linguagem de programação de macro, que é o Visual Basic for Application. Aí é o seguinte, tem a linguagem que é o Visual Basic. E essa que a gente vai usar nas ferramentas do Office é o Visual Basic for Application. Ele é uma linguagem que tem menos recursos do que o Visual Basic, mas ele vai fazer o que a maioria das linguagens fazem. Quando eu hoje resolvi... eu tenho muito material, né? Aí eu ainda não tinha aberto a apostila de vocês. Eu tinha visto os tópicos, tinha visto do que falava, mas eu não tinha parado para ler o conteúdo completo como eu parei para essa aula de Visual Basic. Em geral, os módulos de automação para escritório, até onde eu aprendi, a gente não vai tão adiante, tão a fundo, como a gente vai nessa aula de hoje. Só que como a aula é sobre Visual Basic para aplicações, então eu tinha que aprender mais para falar para vocês. Eu assisti a aula anterior, que teve desse módulo do ano passado. A gente vai ver o mesmo conteúdo daquela aula, somando mais assim uns 90% de coisas a mais, porque aí eu vou puxar mais para programação. Eu imagino que vocês já pagaram alguns módulos de programação. Pagaram ou não? Alguma coisa? Sim, tem, né? Então o pessoal entende um pouquinho o que é uma variável, como funciona, e aí eu vou puxar um pouco mais do Visual Basic para esse lado, para vocês verem uns recursos novos que tem na apostila de vocês também, certo? E aí, roteiro da aula. Primeiro, a gente vai acessar o Visual Basic a partir do Excel. Aí é o detalhe, né? Pode ser o Excel, ou pode ser o Word, pode ser o PowerPoint. Eu não testei, mas a gente pode até testar agora. Quando a gente aperta a tecla Alt e F11, vai abrir a janelinha do Visual Basic. É isso que a gente está chamando de acessar. E aí eu vou falar um pouco do Visual Basic, de como do VBA, como a estrutura das janelas, porque ele vai abrir como se fosse um outro programa, numa janelazinha ao lado, e tudo que você fizer nesse programa, o Excel vai responder, né? Você pode criar uma função nesse programa. Deixa eu me enquadrar melhor. Não, tô aqui. Pronto. Agora me enquadrei certo. Agora eu entendi, Billy, o que tu dissesse, ó. Billy disse: Walter, tu não vai até além do teu cotovelo, porque tu vai aparecer cortado, ó. Eu aparecendo ali cortado. Entendi. Pra não me mexer muito. Aí ele disse pra não me gesticular muito hoje, não. Vamos ver essa visão geral do Visual Basic. Vamos gravar uma macro no Visual Basic. A gente pode gravar no Excel. E quando a gente começar a gravação no Excel, o que a gente for fazendo nele, o Visual Basic vai capturando. Aí vocês vão ver em tempo real ele montando. Vou fazer assim e vou fazer no próprio Visual Basic. Vamos entender o código-fonte de uma macro. Na aula passada eu achei que a gente não ia ter que entender tudo. E realmente a gente não vai entender tudo, mas a gente vai entender algumas coisas para vocês terem uma noção melhor, e a atividade vai envolver a criação da macro e a modificação dessa macro pelo Visual Basic. Vamos executar a macro pelo Visual Basic. Vamos executar uma macro passo a passo. Como tem várias linhas de instrução na macro, eu vou apertando F8, ela vai executando uma por uma e eu vou mostrando para vocês como vai funcionar. Vou falar também de procedimento e macro. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui é daqui a pouco, isso aqui é daqui a pouco. Massa! Vamos focar agora no Excel. Beleza. Abri o Excel. Primeira coisa, como é que eu faço para abrir o Visual Basic? Como eu falei para vocês, aperta Alt mais F11. Professor, eu não entendi porque o microfone está ruim. Você vai apertar Alt mais F11. F11.
Beleza? Você segura o Alt e segurando o Alt você aperta F11. Massa. Vou fazer isso agora, certo? Olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma janelinha aqui do lado. Se você utiliza o Windows 7, eu sei que o curso não é de Windows 7, né? Mas a automação de escritório sempre é importante a gente saber alguns truques. Diferente do Windows XP, o Windows 7 deu mais recursos para essa tecla que levanta o menu iniciar, que fica entre o Ctrl e o Alt. Se eu apertar menu iniciar e a setinha para a esquerda, fiquem olhando aqui a telinha, viu? Se eu apertar... Não, foca em mim, Billy. Aí, isso, pronto. Ó, vou apertar aqui, ó, seta para direita, aí ele vai focar para a direita, ó, tá vendo? Ó, eu posso navegar. Sim, mas qual é a função disso aí? Porque eu posso colocar as janelas lado a lado. Eu posso vir no Excel, focar a minha direita e focar o Visual Basic à esquerda. Entenderam? Aí ele foca assim bem certinho, meio a meio. Beleza. Volta pro slide agora. Eu tenho que vir mais pra cá, né? Que eu tô fazendo assim, o meu cotovelo tá sumindo. Bom, eu vou ampliar primeiro essa tela total do Visual Basic. Eu vou fechar tudo para mostrar para vocês como funciona. Isso aqui é a cara do Visual Basic. Microsoft Visual Basic. Beleza. Não entendi, professor. Ele é composto de 3 janelas. Primeira é o editor, é o local onde fica o seu projeto, que vai ser aqui, onde você vai ver as planilhas, os módulos, o que tiver. Se você tiver no Excel, vai mostrar algumas coisas. Se tiver no Word, vai mostrar outras. Logo abaixo aqui, vocês vão ver o editor de propriedades. E aqui do lado é a parte de edição, onde vocês vão editar a macro. Por que eu estou mostrando ele assim apagadinho? Porque talvez você abra o seu Excel, quando você abrir o Visual Basic, ele não abra do mesmo jeito que vai abrir aqui. Teve um aluno que tirou uma dúvida no chat dessa semana, que ele estava com problema na macro, que a macro não estava funcionando. Ele botava para executar e estava dando problema. Aí é porque a macro... se seu Excel tiver com as macros desabilitadas, você não vai conseguir fazer a macro funcionar, né? Que a aula passada era sobre macro. Se você salva com as macros desabilitadas, então quando eu receber, eu não vou receber a sua macro e aí eu vou entender que você não soube fazer. Aí ele teve um bocado de dúvida, a gente tirou e no final das contas conseguiu abrir. Vou falar sobre isso também, né? Como habilitar para desenvolvedor de novo. É o seguinte, vou agora abrir a primeira janela. Se eu for no exibir, no menu exibir, lá em cima a gente tem arquivo, editar, exibir. Aqui embaixo, ó, a gente vai ter o Project Explorer e a janela de propriedades. Ambos têm 2 atalhos, tem o Ctrl R e o F4. Então eu vou começar por ela, certo? Eu vou apertar agora. Eu posso clicar lá ou eu posso apertar Ctrl R e vou apertar F4 também. Então eu abri, ó, as 2 janelinhas aqui, vou dar um zoom. Abrir as 2 janelinhas. A de cima é a de projeto. Vocês estão vendo que tem assim, ó, Plan 1, Plan 2, Plan 3 nos objetos do Microsoft Excel Objetos. Estão vendo, né? Pronto. Isso aí é referente à planilha do Excel, que a gente não abriu uma planilha em branco. Pronto, tudo isso aí é referente à nossa planilha. Se eu alterar alguma propriedade do nome, vou apertar ESC aqui, ó. Se eu for lá embaixo, na aba de propriedades, ó, tá vendo que tem name, que tem plan 1? Se eu alterar plan 1 aqui, eu vou botar, sei lá, folha de pagamento. Vou colocar aqui, folha, pagamento. Apertei Enter, certo? Lá em cima foi alterado, ó, agora plan 1 tá com folha de pagamento e o Excel também. Mas, rapaz, vai ficar feio se não tivesse, não era? Já pensou fazer tudo isso e não alterar? Mas alterou, ó, tá vendo? No lugar de plan 1 ficou folha de pagamento. Então tudo que eu fizer lá no Visual Basic, o meu Excel vai acompanhar. Ok, voltando agora para o Visual Basic. Aí é o seguinte, observem que depois que eu comecei a brincar no Excel, eu fui ver no Word como funcionava esse Visual Basic. Aí eu comecei a catucar um bocado de coisa e eu notei que esse projeto aqui, ó, essa aba de projeto, no Excel ele precisa de uma outra coisa aqui, que é o módulo. Logo abaixo do Plan 3 aqui, ó, vai vir um módulo. Se eu não tiver um módulo aí, eu não vou poder escrever um procedimento, uma subrotina ou uma macro. Então, como a minha planilha é nova, eu não tenho módulo aí. Se por um acaso já existissem algumas macros na minha planilha, quando eu abrisse o
Visual Basic, ele ia aparecer um módulo, uma palavra módulo aqui, e dentro de módulo eu ia ter todas as minhas macros que eu tenho que vir pra cá, né, Billy? Pra cá. Agora pronto, agora eu tô centralizado. Beleza. Então vai estar tudo lá nesse módulo, ok? Então vou fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou primeiro criar uma macro e vou mostrar para vocês que a partir do momento que eu criar uma macro na minha planilha, vai aparecer a palavra módulo. Depois eu vou apagar tudo, vou fazer de novo e vou mostrar como criar o módulo aqui, certo? Vamos lá rapidinho. Criei a macro. Como é que a gente habilita a guia desenvolvedor? Alguém lembra? Alguém? Billy lembra? Lembra nada. Primeiro eu vou no botão do Office e vou lá embaixo em opções do Excel. Vou clicar aqui em opções do Excel e vou marcar essa opção, mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Vocês estão vendo que a minha opção já está marcada, né? Então, vou continuar com ela marcada. Por isso que minha aba desenvolvedor aparece aqui em cima. E aí como é que a gente faz para gravar uma macro? Eu vou na aba desenvolvedor e vou selecionar o botão gravar macro. Vou fazer uma coisa simples a princípio. Vou criar aqui uma macro negrito. Vou botar macro negrito, certo? Lembrando que os nomes não podem ter espaço da macro. Eu posso criar uma tecla de atalho, mas cuidado para não usar os nomes, as letras que o próprio Excel já usa. Quais letras? Assim, Ctrl P de pato vai abrir a tela de impressão. Então, se eu salvar aqui como Ctrl P, eu vou estar sobrescrevendo um atalho padrão do Excel que é para facilitar a minha vida. Aí você pode dizer: ô professor, então quer dizer que Ctrl P é uma macro do Excel? Sim, é uma macro. Alguém foi lá na Microsoft, começou a gravar a macro, aí foi lá no botãozinho arquivo, imprimir, beleza, pá, e botou o atalho como Ctrl P. Porque se P é de imprimir, se imprimir é com I, e esse P vem de onde? Vem de printer, certo? Printer, que é impressora, assim, ó. Impressora em inglês é printer, por isso que é esse P aqui, ó. Beleza, vamos voltar lá para o Excel. Eu vou botar uma tecla de atalho aqui, K, certo? Eu creio que K não tem nenhum atalho. E vou botar uma descrição aqui, descrição teste, só para vocês verem onde vai aparecer tudo isso aqui na minha subrotina lá, na minha macro. Ok? Vou dar ok. Beleza, comecei a gravação. Vou fazer uma seleção de A1, AD, pronto. De A1 até E10, selecionei. Deixa eu ver se no Visual Basic já está gravando. Não, olha só. Para não dizer que eu sou mentiroso. Qual é essa palavra que está embaixo de Plan 3? Módulos, que não tinha antes, certo? Aí eu venho aqui, ó. Quando eu maximizei, apareceu um módulo 1. Vou dar 2 cliques. Quando eu dei 2 cliques, aí ele abriu essa minha tela, que é a tela de edição, certo? E o que eu estou fazendo lá na minha gravação da macro, ele vai colocar aqui. Observem que ele botou aí. A primeira coisa que eu fiz foi a seleção. Célula de A1 até E10. Ele botou o range, o alcance de A1 até E2.E10 e fez a seleção. Mas eu ainda estou gravando, ele está fazendo, certo? E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou só apertar Ctrl N. Vou colocar em negrito. Coloquei em negrito. Vamos ver se apareceu lá. Apareceu. Vou selecionar aqui para vocês verem. Isso aqui é o comando de Visual Basic. É melhor tirar a seleção para vocês verem, né? Esse aqui é o comando do Visual Basic para deixar em negrito esse selection font.bold. Bold é negrito em inglês. Ele botou true, de verdadeiro. Se fosse um falso, né, desabilitaria. Então eu vou encerrar essa macro por aqui porque é uma macro de exemplo. Vou apertar no meu botão de parar a gravação. Beleza, parei a gravação. Como eu tinha dito a vocês, eu fiz a minha primeira gravação para mostrar como aparece essa palavra módulo em propriedades. Criou o módulo 1. Agora, deem uma olhadinha aqui do lado. Isso, vou centralizar para vocês verem. Vamos agora conversar sobre
a linguagem Visual Basic for Application. Tudo que está em azul, vocês estão vendo que tem umas coisinhas aí, né? Tudo que está em azul é representação da linguagem, é algum comando da linguagem, algum comando padrão da linguagem. O sub, o end sub. O que a gente conclui nisso aqui? Assim, não, vamos falar de cor. Se está em preto, é uma variável, é alguma coisa que eu escrevi. Se está em verde, é comentário. Está escrito assim em verde, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na aula, certo? Mas eu vou ler para vocês. Tem uma aspas simples aí. E está escrito assim, ó, macro, negrito, espaço, macro. Aí tem descrição, teste, atalho do teclado, Ctrl K. Tudo isso aí que está em verde foi o que eu escrevi na hora da criação da minha macro. Eu escrevi tudo isso lá naquela telazinha. E quando a macro vai para o Visual Basic, ele interpreta tudo aquilo ali como um comentário. E o que é um comentário num programa? De forma geral, um comentário é alguma coisa que vai esclarecer algum determinado ponto do programa. Mas ele não vai participar na compilação desse programa. Um compilador, quando vê um comentário, ele ignora aquilo ali. Então, por poder ignorar, você pode colocar a sua linguagem, não precisa... Você pode falar de qualquer jeito, digamos assim, de uma forma que seja clara para o usuário, certo? Beleza. Eu falei para vocês também que eu vou mostrar como criar um módulo a partir do Visual Basic sem ser do Excel. Eu vou fechar tudo, não vou salvar e vou abrir de novo o Excel. Abrir o Excel de novo, certo? Vou apertar Alt F11 para abrir o Visual Basic. E notem que ele não tem um módulo aqui, ó. Então eu posso ir em inserir módulo. Vou no menu inserir e escolho a opção módulo. Lá em cima tem um procedimento, ó. Tá desabilitado. Porque eu só posso inserir, o procedimento seria macro subrotina. Eu só posso inserir esse procedimento dentro de um módulo. Então primeiro eu tenho que criar esse módulo. Vou inserir o módulo. E aqui apareceu o módulo e a minha tela de edição. E agora eu vou brincar um pouco. Deixa eu ver se ele tem um zoom aqui. Se tiver um zoom, seria muito bacana, que eu não sei se tem zoom. Eu acho que para vocês poderem acompanhar o que eu estou colocando, mas eu acho que não tem. De forma geral, vamos adiante. De forma geral, toda macro começa com sub, o nome da macro. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa macro aqui no Word, numa letra maior que vocês vão ver. Toda macro começa com esse formato aqui, ó, sub, end sub. Eita, deixa eu ver um negócio aqui pro professor não passar vergonha. Isso mesmo. Pronto. Isso aqui é uma estrutura de uma macro ou subrotina. Vocês agora vão se acostumar a chamar macro, subrotina é a mesma coisa. Então, a primeira linha é sub. Sub o quê? O nome da macro. Eu vou botar macro teste. E aí a gente abre e fecha parênteses, porque é uma linguagem orientada a objetos, certo? E aqui eu posso passar parâmetro ou não. Parâmetro seria uma variável com algum valor. Eu posso colocar alguma coisa aqui que, quando ela for chamada, vai receber algum valor. Como, a princípio, eu estou fazendo só uma besteirazinha, não vou colocar nada aqui. Essa aqui é a ideia geral de como abrir a macro e como fechar a macro. Tem que ter isso aqui. Em seguida, é comando do que eu quero que minha macro faça. Se eu... deixa eu pensar aqui vou fazer o de exibir uma mensagem. Vou abrir uma janelinha assim para o usuário dizendo alguma coisa. É o comando... Coloquei aqui, porque é muito comando na cabeça do professor e tem que ter uma filazinha. Cadê? Ah, que bacana. O professor não anotou, mas ele tirou esse exemplo daqui, ó, da apostila de vocês.
Sim, deixa eu mostrar aqui na página 102. Lembra que eu falei das cores, do que representava cada uma? Na página 105 da apostila, ele fala aqui com mais detalhes. A gente tem o azul, que são palavras-chave da linguagem. O vermelho é quando tiver alguma coisa errada. O preto, em geral, é o nome da variável, do que a gente escreve. O verde é comentário introduzido. E o amarelo sombreado vai ser para indicar um procedimento. Ele também faz o amarelo sombreado quando eu estou executando em modo depurado. Eu quero só ver o nome aqui. Eu não sei se é input message ou tá aqui abaixo desse. Aqui, esse aqui, input box. Input box e MSG box. Beleza, olha aí. Então eu vou querer fazer uma mensagem para o usuário, certo? Então eu vou fazer MSG box. Pronto, aí eu abro, fecho aspas e boto a mensagem. Olá, bem-vindo ao Excel. Pronto. Vou copiar esse aqui e vou colar lá no meu Visual Basic. Aí, ó, notem que quando eu deixo o mouse em cima do meu ícone do Excel, ele mostra duas abas, uma do lado da outra, o Excel e o Visual Basic. Detalhe aqui, se eu me atrapalhar na escrita entre maiúscula e minúscula, não importa, quando eu apertar Enter, digitei uma frase, apertei Enter, aí o Visual Basic corrige para você. Estão vendo? Ó? Macro teste. Olá, bem-vindo ao Excel. Isso aqui é uma macro. A partir do momento que eu criei uma macro aqui, no meu Excel, se eu for na aba desenvolvedor e pedir para visualizar as macros, clicando nesse botão, ele vai aparecer lá. Estão vendo que eu botei lá o nome macro teste? Já aparece automaticamente. Posso também criar um botão e vou associar macro teste ao meu botão. Vou botar aqui, bem-vindo. E olha que bonitinho. Quando eu aperto no botão, vou apertar de novo, viu? Apertei no botão, ele manda uma mensagenzinha pra mim. Olá, bem-vindo ao Excel. Não é legal? Certo, mas que coisa mais besta, né, professor? É uma mensagenzinha de bom dia, qualquer um faz isso, né? Sim, mas você pode receber pode colocar aí alguma variável para ser apresentada para o usuário. Qual é a brincadeira que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou escolher dois números, vou pedir para o usuário digitar dois números e a gente faz uma comparação de qual é o maior e qual é o menor, e essa mensagenzinha vai mostrar para vocês verem alguns dos recursos que a gente tem. Deixe-me ver o que a gente falta falar dos nossos slides. A gente começou a acessar o Visual Basic a partir do Excel, fizemos uma visão geral do Visual Basic, gravamos uma macro no Visual Basic. Agora, nesse exato momento, foi o que eu fiz, né? Gravei uma macro no Visual Basic, que foi aquela que aparece uma mensagenzinha para o usuário. Entendendo o código fonte de uma macro, a gente vai fazer isso durante a aula toda. Vou executar uma macro pelo Visual Basic. Deixa eu ver se eu vou fazer isso agora. Executar uma macro passo a passo, vou fazer depois, beleza. Vamos ver no roteiro. Peraí que tem muita coisa. Eu fiz um roteiro grande aqui porque eu queria mostrar tudo para vocês, para não me esquecer de nada. Alterei a propriedade name que apareceu no Excel. Gravação. Falei das cores da fonte. Comecei a gravar uma macro. Sim. F5. Como é que eu executo uma macro? Como é que eu executo uma macro pelo Visual Basic? Ou eu vou nesse botão aqui, ó. Foca lá. Isso. Ou eu vou nesse botão aqui de play, que está embaixo de formatar, ou eu aperto F5. Só que aí vocês, se eu for criando mais macros, vai embaixo de linha de sub vai ser colocado uma linha. Aí eu tenho que deixar o meu cursor em cima desse sub aí, dessa primeira linha, e apertar F5. Aí ele vai executar. Vou fazer isso agora, certo? Eu vou deixar o meu cursor aqui piscando, vou apertar F5. Aí quando eu aperto F5, ele executa a macro. Olá, bem-vindo ao Excel.
ele já chama para o Excel. E é assim que eu executo uma macro pelo Visual Basic. Certo? Vou fazer então outro exemplo. Vou criar uma outra macro agora que vai receber vou falar de função. Eu quero deixar essa... eu estou ansioso para mostrar, mas eu quero deixar isso para o final, certo? Para mostrar como depurar e como fazer mais comandos dessa macro. Eu vou falar agora de função. Eu vou criar uma função aqui, e a função que eu criar aqui, eu vou no Excel poder executá-la. Como assim? No Excel tem a função de soma, né? Você faz igual, soma e bota as células, o intervalo. Aqui é do mesmo jeito. Eu posso botar igual a alguma coisa, algum nome de função. Eu vou criar a função Walter. Aí eu vou lá, igual Walter, coloco os parâmetros e ele vai fazer algum cálculo aqui por trás pela minha macro. Vou ensinar vocês a fazerem isso. Eu posso fazer escrevendo manualmente, mas tem uma forma mais fácil de complementar o código. Eu tenho aqui o botão inserir, na aba inserir, lá em cima, eu vou em procedimento, certo? Eu vou inserir um procedimento. Quando eu escolho a opção procedimento, eu vou colocar aí o nome desse procedimento, que vai ser ou o nome da macro, da função, da subrotina. Entenda o macro como uma subfunção, certo? Então esse primeiro tipo aí, sub, é uma macro normal. Eu vou falar hoje de função e do sub. Ok? Primeiro, a macro normal eu já criei. Eu vou então selecionar a função, certo? Eu vou dar o nome da função Walter. Eu vou botar cálculo, vou botar um nome bem genérico. Cálculo. Tá, Walter, não. Vou botar cálculo de. Cálculo INSS. Pronto. Cálculo INSS. Vai ser o nome da minha função. E vou marcar a opção função. Estão vendo aqui, ó. Cálculo INSS e função. Eu vou clicar em OK. E o bicho aqui já vai complementando. Ele já mostra o public function, cálculo INSS, e o end function. Qual é a diferença da função para uma subrotina ou macro? As subrotinas começam com sub, estão vendo? E terminam com end sub. As funções começam com function e terminam com end function. Professor, essa linguagem é case sensitive. O que é case sensitive? Importa se é maiúscula ou minúscula? Eu não sei. Eu sempre escrevo da forma que eu escrever. Se eu escrever tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, quando eu apertar Enter, ele vai transformar nesse formato aí que você está vendo, ó. Primeira letra maiúscula e o resto minúscula. Ele sempre faz isso. Ok? Então eu vou criar uma função aqui com o nome cálculo INSS. E aqui em cima eu vou colocar duas variáveis. Fazer o teste aqui para ver se eu não me esqueci. Eu programei muito Visual Basic essa semana. Vamos ver se eu não passo vergonha. Eu vou colocar duas variáveis, número 1 e número 2. Vou botar no 1, no 2. Se eu não declaro o tipo de variável, o Excel vai interpretar que é uma variável, o Visual Basic vai interpretar que é uma variável do tipo variante. Mas eu posso botar no 1 as integer. Ou então no 1 as integer e o outro no 2 as integer. Mas eu vou deixar sem nada por enquanto. Então significa isso aí que para eu chamar a minha função, eu vou ter que botar lá no Excel igual, cálculo INSS, o valor da célula. Eu acho que eu só vou precisar de uma célula, porque o INSS é 11%, né? Então eu vou botar somente uma variável. Só vou precisar de uma variável. Vou botar somente no 1. Como é que eu calculo o INSS? Eu pego no 1 e vou multiplicar por 0,11. Eu não sei se 11% funciona. E também não sei, que eu não testei ainda, se é 0,0 ponto. Se for Excel, é ponto, né? Como é que eu sei se é ou não? Se eu botar 1.1, 1,1, se alinhar à esquerda... Opa, pra eu não passar aquela vergonha, né, que eu passei na aula passada, não sei se vocês lembram, na primeira aula, que eu tava fazendo a soma. Aí, quando eu comecei a fazer aquela soma,
eu somei um lugar que era texto. Aí quando eu somei o texto, aí deu aqui um valor errado. Pronto, vírgula é número, ponto é texto. Eu sempre faço esse teste aqui. Eu boto um vírgula e um ponto. Vírgula é número, se alinhou à direita é número, se alinhar à esquerda é texto. Então, o que é que eu fiz nessa célula 3,1 que vocês estão vendo aí? Eu somei 2 com 1,1. Aí eu vou fazer na célula de baixo, vocês vão ver que vai dar erro. Eu vou botar esse 2 aqui, vou somar com esse 1,1. Estão vendo? Então não, né? Eu vou somar. Quando eu somar ele vai dar erro. Olha, ele dá valor aqui. Significa que eu somei um número com um texto. Aí ele não consegue interpretar esse valor. É outra forma de vocês saberem. Então, lá no Visual Basic eu vou usar vírgula. Vou usar uma vírgula aqui. Vezes 0,11. Ó. Eu vou ter uma célula qualquer, onde eu vou botar o valor lá, vou mandar somente o cálculo INSS da célula A1, por exemplo. Aí ele vai pegar o conteúdo daquela célula, o número que tiver lá, e vai multiplicar por 0,11 para calcular o INSS. Mas está faltando uma coisa aí. Está faltando eu colocar a saída para a célula. Porque do jeito que está aí eu calculei e pronto. Sim, está mandando para onde? Está faltando, né? Então eu tenho que botar assim, ó, cálculo INSS igual a essa expressão aí. Eu vou botar aqui. Cálculo INSS igual a isso aqui. Vamos ver se dá certo. Vou cruzar os dedos. Eu acho que é porque é ponto, viu? Pronto, é ponto. Olha aí, no Excel ele interpreta. No outro ele não interpretou. Deixa eu dar executar. Entenderam? No Visual Basic, apesar do Excel ser vírgula, o Visual Basic é ponto para número. Ele apresentou um erro quando eu coloquei a vírgula. Quando eu cheguei no final da linha, apertei Enter, ele deu um erro. Vamos ver se funciona? Eu vou agora no Excel e vou tentar fazer uma chamada dessa função, cálculo INSS. Eita, aqui vou botar 100, certo? Então, 11% de 100 é 11. É 11. E aí? Vou fazer as provas, certo? 11, exatamente. Então eu vou chamar minha função nova, igual... Ah, mas aqui eu posso dar zoom, peraí. Aqui eu posso dar zoom. Pronto. Vou fazer assim, certo? Igual... Ó, como eu criei a função lá no meu Visual Basic Cálculo INSS, o Excel já me dá uma dica de qual é o nome da função. E eu vou aqui, ó, Cálculo INSS. Cálculo INSS. Eu vou colocar a célula A1. E eu quero saber quanto é 11% dessa célula. E aqui deu 11. Olha aí que bonito. Aprendi a criar uma função bem simples no Excel. Só que a partir dela você pode usar a regra do seu negócio à vontade e criar as suas próprias funções a partir do Visual Basic. E com a função criada, eu também posso criar uma macro onde eu vou chamar essa função. Eu posso criar uma macro e chamar uma macro dentro da outra, que eu vou fazer isso também. Tem quanto tempo? 25 minutos, 35 quase. Vamos adiante. Deixa eu ver o que mais a gente tem. Sim, vamos fazer... Deixa eu ver se ele depura isso aqui. Eu vou incrementar um pouquinho essa macro aqui do teste, certo? Vou incrementar ela para a gente poder fazer uma depuração nela, para a gente executar passo a passo para ver como ela funciona. Eu vou fazer o seguinte. Lembre-se que essa macro teste está associada àquele botão de bem-vindo, né? No lugar de ser uma message box, eu vou fazer assim. Já sei, tive uma ideia legal. Quem sabe faz ao vivo, né não? Olha aí, bem-vindo ao Excel. Basta, ele vai mandar essa mensagem. E aí eu vou fazer um input box. Input box. Input box é assim, viu? Eu abro parênteses e coloco duas aspas e o texto que eu quero
colocar aí, eu coloco entre as aspas, eu vou colocar digite um número. E ó, o message box, ele é só aquela tela de mensagem onde me aparece só o botão de OK para eu concordar com aquela mensagem. É uma mensagem só de aviso, eu não posso interagir com ela. A input box é diferente. A input box, ele dá a mensagem e vai abrir um campo embaixo para eu digitar um valor. Eu estou trabalhando mais com números de forma geral, né? Mas se eu for falar assim de programação bem a fundo, eu vou ter que fazer várias restrições para esse número sempre ser para essa entrada que eu vou dar no input box ser sempre um número, nesse caso aqui. Porque vai que eu estou fazendo um cálculo, aí de repente o usuário vai e digita um nome, uma letra. Aí vai dar um erro da bexiga, né? Quando eu estou fazendo isso assim, o caso mais direto, sem erros. Ok? Vou voltar lá para minha tela. Então, eu pedi primeiro para vocês digitarem. Primeiro vai aparecer essa tela de boas-vindas. Depois vai ter o input box, onde vai ter pedir para você digitar um número. E eu quero que esse número seja multiplicado, seja. Pronto, vamos fazer isso aqui. Deixa eu ver se funciona. Cálculo INSS. Outra coisa, certo? Num as integer. Pronto. Eita, programei coisa que só bexiga agora, não foi? Mas vou explicar tudinho. Primeiro eu criei uma variável local chamada num1. Para eu criar uma variável local, eu utilizo esse dim aí, D-I-M, de Maria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui lá no Word que vocês vão ver maior. Pera aí. Será que dá pra ver? Ainda não. Esperem um pouco. Vou botar aqui 20 em negrito e vou minimizar. Pronto, agora dá pra ver, ó. Não tá colorido, mas eu vou com o cursor aqui e vou mostrar pra vocês. Submacroteste é o nome, certo? Da minha macro, lá em cima. Criei uma variável local, dim, num1 como inteiro, as integer. O que é um número inteiro? É assim, ó, 1, 2, 3, 4. 1,5 é inteiro? Não, não é. É número cravado. Aí, depois de criar a variável num1, eu vou ter uma mensagem, bem-vindo ao Excel. E num1, que é a minha variável lá de cima, estão vendo? Vai receber o valor de entrada do input box. Porque não vai ter como eu disse a vocês, vai ter uma tela onde o usuário vai digitar um número, vai apertar Enter. Aí esse número vai para onde, né? Então tem que ter uma variável que vai receber aquele valor. E justamente essa variável é num1. Por isso que eu fui ali e criei localmente o num1 e botei o input box com esse igualzinho. O que é que essa frase quer dizer? Num1 vai receber o valor que o usuário digitou. Beleza. Quando ele receber, ele vai fazer o quê? Aí lá embaixo, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz cálculo INSS num1. Eu não tenho já uma função aí dentro, que é cálculo INSS, então eu vou pegar o valor que o usuário digitou, que está dentro de num1, vou jogar na função. Quando eu jogar na função, isso aqui, no Visual Basic, quando eu estiver fazendo a execução linha a linha, quando ele chegar nessa linha aqui, ele não vai pular para o final, não. Daqui ele vai pular lá para a função cálculo INSS. Aí vai executar tudo, para depois, quando terminar de executar, ele volta para cá. Aí, como ele não lança um valor, né? Lá, quando eu calculo, vocês não viram lá no Excel, que eu botei aquele 11%. Pronto, ele vai pegar esse valor e vai jogar para macro teste. Por que macro teste? Porque eu estou dentro de macro teste aqui, ó. Então, ele tem que jogar para cá. Aí, quando ele jogar para cá, aí eu vou ter o resultado. Só que aí eu tô com uma dúvida. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vai funcionar não, porque não sei se vai mostrar na célula que eu tiver isso aí, ou eu vou fazer uma message box.
Vou fazer uma message box aqui, vou fazer uma tela igual a essa e vou lançar o valor do INSS. Aí vai ficar mais completo. Eu vou botar message box entre aspas o que é texto. Eu vou botar o valor do INSS aí eu vou dar um espaço, porque se eu não der esse espaço aqui pode aparecer pregado. E quando eu quero quando eu quero mostrar uma variável, eu uso o i comercial, ó, esse i aqui, tá vendo? Eu tenho que botar minha variável aqui no meio, uma variável com algum valor que eu quero que mostre lá na minha caixa. E depois que mostrar, eu vou botar aqui umas exclamações no final. Sacaram? Por isso que ele tem esse outro aqui, ó. Aí eu também não sei se esse macro teste vai funcionar. Eu vou testar com esse macro teste aqui, ó. Se não funcionar, eu vou criar outra variável local com o nome de total, resultado. Aí eu vou jogar resultado aqui. É até bom que eu faça o teste e descubra. Vou botar macro teste. Eu vou copiar isso tudo e vou jogar no meu Visual Basic. Programação é assim, viu, pessoal? Muitas vezes é tentativa e erro. Parece que pegou, ó. Vejam que ele já corrige assim, ó, maiúsculo e minúsculo. Ele já mostrou o message box. E aí, será que vai funcionar? Será, Billy? Fiquei nervoso agora. Vamos testar. Lembre-se que essa macro teste está associada a esse botão aqui. Então significa que quando eu apertar ele vai começar a execução dele. Exatamente. Esperado função variável. Ele não funciona com o nome macro teste. Eu tenho que criar uma variável, certo? Eu vou criar aqui, ó. Depois de no 1 eu vou botar resultado. E no lugar de macro teste eu vou botar resultado. Agora ele foi um danado, porque ele passou sem erro. Certo, meu filho. Ah, tá, é aqui. Resultado. Vamos ver se ele vai, certo? Eu acho que foi. Rapaz, olha, professor, é um danado mesmo, viu? Vai pra cá. Não, Billy. Billy tá ali interagindo, que os garotinhos dele estão aqui hoje. Ele tá servindo de babá, né? Aí ele tá bem concentrado, não tá nem prestando atenção no que eu tô dizendo aqui. Todo dia ele presta atenção, menos hoje. Vamos lá. O que é que eu fiz a mais do que a gente tava discutindo? Eu vou selecionar tudo isso e vou colar no Word para mostrar para vocês de novo. Porque quando eu vejo as videoaulas de vocês, muitas vezes eu fico com pena porque não dá para ver muito bem. Aí eu acho que o aluno perde muito quando ele não está visualizando, né, de perto. Então por isso que eu vou colocar aqui. Olha só. O que é que eu fiz de diferente? No lugar de uma variável, eu criei duas, no1 e resultado, e elas são do tipo inteiro. Eu posso criar assim, ó, no1 resultado. Isso aqui é uma forma mais assim resumida de fazer. Como eu também poderia, sem nenhum problema, ter colocado assim, ó, din resultado as integer e apagar resultado aqui de cima. Dá no mesmo. Só que eu estou escrevendo mais aqui embaixo, quando eu poderia somente botar uma vírgula aqui e botar o nome dessa variável, resultado. Ok? Se fosse uma variável de outro tipo, aí sim eu colocaria din e eu veria os tipos do Excel. O que é que eu fiz a mais? Botei aqui resultado como inteiro. E aí, ó, primeira janela, Message Box, bem-vindo ao Excel. Se algum de vocês já trabalhou com alguma linguagem de programação, talvez esteja achando estranho não ter um parêntese,
não tem um ponto e vírgula. Eu tô achando muito estranho, porque PHP tem, Java tem, tudo que é linguagem, o Object Pascal que a gente programa no Delphi também, é tudo com uns parentezinhos. E aqui eu noto uma economia de caracteres no Visual Basic. Primeira mensagem: bem-vindo ao Excel. Eu vou fazer assim, ó, bem-vindo ao cálculo do INSS. Bem-vindo ao cálculo do INSS. Que aí vai aparecer a minha mensagem: bem-vindo ao cálculo do INSS. Aí qual é a segunda linha? Eu estou colocando no 1 para receber o valor que o usuário digitou. Vai aparecer, digite o número, o usuário vai digitar o número, vai para no 1. Aqui tem o número que o usuário digitou. Em seguida, eu vou chamar a função que eu criei, cálculo INSS. E vou jogar aqui no 1. Pode ser uma função do Excel aqui. Eu não tentei, mas não estou vendo nenhum empecilho de ser uma função do Excel. Eu só não sei se chama do mesmo jeito, mas a gente pode fazer um teste também. E eu coloquei, ó, resultado para receber o valor do cálculo do INSS. Se o usuário tivesse digitado 100, quanto é 11% de 100? É 11. Então, resultado vai receber o valor 11. E aí na minha mensagem de baixo eu coloco que o valor do INSS é resultado. E esse resultado aqui é o valor que está aqui. Ok. Observem. Diminuir um pouquinho. Observem que isso aqui ó, o que está em negrito não aparece para o usuário. A mensagem que vai aparecer para o usuário é o valor do INSS e o que está aqui e as exclamações. E a gente tem alguma dúvida? Não, até o momento não. Até agora nenhuma dúvida, né? Estou imaginando que vocês estão fera em programação. Vamos executar agora essa macro passo a passo, que é justamente isso aqui, executando a macro passo a passo. Como é que eu faço para executar uma macro passo a passo? Eu falei para vocês que a gente tem que colocar o cursor do mouse em cima do campo aqui, ó, de onde eu quero, em cima da macro, da subrotina onde eu quero executar. Então, a forma normal é eu apertar F5, como eu fiz agora, ó. Ele já alterou minha mensagem, certo? Lembra que estava bem-vindo ao Excel e eu botei aqui, ó, bem-vindo ao cálculo do INSS. Ok, aí digita o número. Vou digitar o número 200. 200 deve ser 22, né? O valor do INSS é 22. É a mensagem que o usuário recebe. Ok. Certo. Vamos ver agora como é passo a passo. Eu vou apertar F8. Quando eu apertei F8, ficou F8, viu? Até esses Fs aqui de cima, F e o número 8. Ele ficou marcado de amarelo. Vou apertar F8 de novo. Quando eu apertar F8 de novo, ele pulou para essa linha aqui, ó. Bem-vindo ao cálculo do INSS. Ele vai executar essa linha. Ele não executou. Quando eu apertar F8, é que ele vai executar essa linha. Porque às vezes passa a impressão de, por ele estar com essa linha selecionada, significa que ele já está executando. Não, ele não está executando. Ele vai executar quando eu apertar F8. Aí, ó, apertei F8. Quando eu apertei, ele já voltou para minha tela de boas-vindas. Vou apertar F8 de novo. Ó, ele executou e foi para a linha de baixo. Então, quando eu apertar F8 de novo, ele vai pedir para digitar o número. Apertei, vou digitar o número, vou digitar 300. Estou botando um número fácil para calcular de cabeça. 300, vou dar OK. Vou apertar Enter. E aí ele foi para a linha seguinte, ó. A linha seguinte, ele está chamando a minha função que eu criei lá embaixo, de num1. Quando eu apertar F8, ele pula para a minha função aqui embaixo. Por que pula? Tu não está fazendo a chamada para a função, então tu saiu do teu programa, do escopo do teu programa e está indo para o escopo da função. E aí ele vai executar a função toda, para depois que terminar a função toda, voltar
para minha subrotina. Aí eu vou apertar F8, apertei, ele vai fazer o cálculo de INSS, calculou, terminei a função e voltei lá para cima, ó. E quando eu apertar F8, ele vai me mostrar esse resultado. Vou apertar F8 agora. E o valor do INSS é 33 e eu fiquei com a garganta seca agora de tanto falar. Beleza, é assim que a gente faz. Vou voltar para os slides. Executei uma macro passo a passo. Tinha uma discussão aqui na aula passada sobre procedimento, sobre macro, que uma recebia parâmetro, retornava valor, outra não retornava. Tinha gente que dizia que era a mesma coisa. Existe diferença. Agora, eu costumo ver a diferença. Esse eco aí, hein, Billy? Tá ouvindo o eco? Esse eco aí é porque Billy entrou aqui para abrir a porta. Aí tá um eco danado, não tá? Tá ouvindo, Luciano? Pronto, cava bom. A gente tem tempo, viu? Muito tempo. Então, sempre tem essa discussão. Eu vi na aula passada essa discussão, procedimento e macro. Em programação, a gente tem uma discussão sobre procedimento e função. Uma passa valor, uma retorna, uma vai para o parâmetro, uma vai para referência. E pela primeira vez foi quando eu vi uma discussão sobre procedimento e macro. E na aula passada o professor disse, não, encare como se fosse a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Mas eu também não vou entrar muito a fundo porque não vai ter nenhum tipo de ganho. O que é que eu achei interessante? Quando eu fui no Visual Basic, que eu vou inserir, ele chama de procedimento lá em cima. Ele diz que função, subrotina são todos procedimentos aqui no Visual Basic. E eu só posso criar esse procedimento quando eu tenho um módulo. Eu estou dando zoom ali e Billy não está nem aí para mim, né? Para colocar. Acho que ele foi pegar água. Ele foi pegar água, não foi? Beleza. Mas é pra gente? Acho que foi, pra você. Ah, obrigado, viu, Billy? Quando você estiver editando lá, você vai ver meu agradecimento. E aí, vamos passar adiante na discussão. Eu vou mostrar a vocês agora como eu chamo uma macro a partir de outra macro. Muito bem, diretor. Ele chegou ali na pressa danada para... Você é muito gentil, viu? Obrigado. Como eu vou chamar agora uma macro dentro da outra. Vamos dar o zoom aqui, ó. Eu fiz esses dois programinhas aqui, essas duas macros, só para vocês entenderem de uma forma geral como funciona. Sim, não está colorido porque foi o professor que fez, né? Se fosse lá no Visual Basic, ele tava lá o sub azulzinho. Mas enfim, eu botei aí, ó, sub macro 1 e botei um comentário em verde, ó, tá vendo o aspas simples, teste de soma de uma macro. Isso aí é o que a gente escreve na hora que está criando a macro no Excel. E o que é que está acontecendo? Ele está fazendo range I17, selecione. Ele está selecionando unicamente a célula I17. E na linha de baixo, ele está fazendo um selection font.bold igual a true, verdadeiro. E está finalizando. Isso é a minha macro 1. Aí do lado direito de vocês vão ver a macro 2. Eu criei lá uma subrotina da macro 2. Onde eu faço unicamente uma chamada da macro 1 usando o comando run. Run de execute. Ele está dizendo ali, ó, execute a macro 1. Então, quando eu tiver lá, eu vou colocar ele... Se por um acaso eu chamar o macro 2 primeiro, se eu colocar para ela ser executada, quando eu selecionar a macro 2, quando começar a rodar a macro 2, ele vai fazer run macro 1. Aí ele vai voltar lá para a macro 1, vai executar tudo da macro 1. Quando terminar a macro 1, aí ele volta para a macro 2 e termina. Na atividade de vocês, eu pedi para vocês criarem uma macro. Vocês vão criar essa macro gravando no Excel normal. Não vai ter muita programação, não. Mas vocês vão observar que quando vocês... Billy, não para de entrar e sair aqui. Aí fica esse eco. Ele faz isso nas outras aulas? Não, ele faz não. Ele tá fazendo só comigo isso aí. Vamos lá.
Vamos lá, né? Tá certo. E aí no exercício, eu vou querer que vocês criem gravem a macro no Excel. Aí vocês vão começar a gravar, certo? Aí vocês vão ver um bocado de comando, de acordo com o que eu pedi na atividade, que vocês não vão entender, mas vocês vão ver que eles vão se completando no Visual Basic e vão se familiarizando mais. Não vou falar todos os comandos, mas na apostila de vocês, a partir da página 102, tem muita informação bacana, explicada assim, bem, de uma forma bem clara e bem fácil de entender e cheia de exemplo também. Gostei muito do material da apostila de vocês. Eu tô notando aqui que eu tô precisando cortar o cabelo, não tô, Billy? Tô. É assim mesmo. Vamos lá. E aí o conteúdo da aula de hoje, que já estava previsto, já acabou. Luciana tá só rindo aqui, né? Acho que os professores ficam tudo nervosos aqui. Aí começa a gaguejar. Eu tava bem nervoso na primeira aula, sabe? E todas as aulas que eu vejo, todas, viu? Que eu me baseio. O professor conversa, fala do clima, fala de acidente. Tem umas 3 aulas passadas que o professor sempre começava a falar, começando falando do acidente, dando as condolências aí do pessoal. Mas eu não, eu vou fazer diferente, né? É a primeira vez que eu tô parando pra falar. Deixa eu ver o que mais. Vou fazer outra macro então, a gente tem tempo. Vou fazer uma macro usando a função do if, que eu tinha feito no meu computador, mas eu esqueci de salvar. Aí como eu esqueci de salvar, eu não vou ter fila, mas eu lembro mais ou menos como faz. Que seria assim, o usuário vai digitar 2 números e ele vai mandar uma mensagenzinha dizendo qual é o maior e qual é o menor. Para vocês verem que eles podem fazer essa... tem esse poder aqui. Só confirmando aqui, eu acho que... É isso mesmo. A aula, o conteúdo, a gente encerra por aqui. Eu vou só afundar mais em cima da programação mesmo, do Visual Basic. Não vou cobrar muito além do que eu estou fazendo aqui, certo? Lembrando que estamos na 5ª aula. São quantas aulas? 6. São 6 aulas. Quinta que vem a gente não tem aula. Olha o meu cotovelo fugindo de novo. Quinta que vem é dia 15 de novembro, então a gente não vai ter aula. Mas eu vou estar no chat terça-feira tirando dúvidas. E na outra quinta, aí vai ser a última aula do módulo. Porque na 7ª aula é a ACI. Que aí a ACI é aquele exercício onde a gente envolve tudo que foi feito durante esse módulo. E eu vou logo adiantando para vocês que eu achei a atividade passada do ACI muito fraquinha, eu vou pegar pesado, viu? Porque o professor gosta de botar o aluno para trabalhar, para mostrar que sabe, né? Então eu vou fazer um negócio bem... Vou pensar esse feriadão com muito carinho, numa atividade que já que vocês não vão ficar 1 hora comigo, né? 1h30 mais ou menos, vocês vão lembrar muito de mim na hora de fazer essa ACI. Beleza, então vamos criar o procedimento de retorno ao maior número. Foca lá, Billy, foca aí, diretor, no Visual Basic. Como é que eu cheguei nessa tela aqui? Inserir procedimento, certo? Eu vou inserir... Pera aí, deixa eu botar o mouse aqui, o bicho aqui embaixo, senão ele vai criar em qualquer canto. Inserir procedimento, eu vou botar aqui retorna maior. Retorna maior, e eu vou dizer que é uma macro mesmo. Por ser uma macro, eu vou chamar ela de sub. E aí notem que eu estou criando a macro pelo Visual Basic mesmo, viu? Ah, rapaz, eu esqueci de falar um negócio bacana para vocês. Que é o seguinte, ó. Sobre esse módulo aqui, o professor falou na aula passada, lembrei agora. Quantos módulos ele cria? Aí ele meio que cria os módulos por seção no Excel. Se eu salvar a minha planilha aqui, fechar, aí fechei, certo? Aí quando eu abrir de novo, eu vou ter o meu módulo 1. Mas se eu começar a criar umas novas macros de subrotina, ele vai criar módulo 2. Aí no módulo 2 onde vai ficar tudo que eu criei. É como se ele se separasse por seção de trabalho. Então eu vou fazer isso agora só para vocês verem que cria um módulo 2. Vou salvar. Como é que eu salvo? Salvo Excel, né, gente? Lembrem-se, como é que eu salvo planilha que tem macro? Eu salvo normal? Não, só se eu tiver no Excel 2003 eu salvo normal. Se eu estiver no
Preste atenção, viu, que isso teve aluno com dúvida. Se eu estiver usando macro, eu tenho que salvar nessa segunda opção, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. E aí tem a descrição, né? Salva a pasta de trabalho no formato de arquivo com base em XML habilitando para macros. Aí teve um aluno que perguntou, professor, o que é XML? Aí eu falei do XML na aula passada, me empolguei, falei o que era, para onde ia e esqueci do mais importante de falar do XML. É porque no XML, se eu tenho um campo de coluna, ele acaba pegando aquele valor no XML da coluna e o que tiver abaixo ele vai indentando, não, ele vai colocando adentro para montar o XML. Então ele pega o que está na tua planilha e exporta nesse formato. Por isso que é XML, que ele tem essa liberdade de escrita das tags. Porque você não escreve a tua planilha de uma forma padrão. Você não bota nome, você não coloca lá name, e a partir de agora ninguém vai usar a palavra nome no mundo inteiro. Não, todo mundo pode botar funcionário, pode botar empregado. Como tem essa variação de nome, é por isso que é o uso do XML. Vamos salvar. Falei demais de novo. Salvar como pasta de trabalho. Aí eu vou salvar como teste. Lá na minha área de teste já tem. Todo mundo adora essa palavra teste. Tá macro VBA. Vou salvar na minha área de trabalho. Salvei. E vou fechar. Fechou tudo. Macro VBA. Tinha um espaçozinho, ele salvou lá em cima. E se tem macro, o arquivozinho do Excel fica com aquela exclamação amarela, né? Como eu falei para vocês. E agora eu vou abrir. Quando eu abro, o Excel me dá um aviso de segurança, que alguns de vocês devem ter encontrado isso aqui. Ó, as macros foram desabilitadas, opções. E eu tenho que habilitar a macro, que eu espero, de coração, que quando eu pegue os exercícios de vocês da semana passada, apareça essa mensagem, viu? Que está tudo desabilitado e eu vou ter que habilitar, que significa que vocês fizeram certo. Não corrigi nenhum. O professor teve uma semana um pouco conturbada, mas eu vou corrigir antes de sábado, todos eles, e tudo indica que no domingo eu já corrijo da outra e já fico em dia com todos os exercícios de vocês, certo? Então não se desesperem, eu vou corrigir todos, é porque essa atividade ela é um pouco grande, né, a última, porque a gente tinha que fazer no Google Docs, tinha que mandar arquivo, eu vou ter que olhar um por um, vou ter que fazer uma metodologia de correção melhor, porque, por exemplo, se você fez 4 das 5, obviamente a nota não vai ser a mesma do que a dos outros, né? Então, eu vou elaborar tudo isso aí, na aula que vem eu explico para vocês como foi o critério de correção. Aí, já passou das 8, vamos agilizar, certo? Eu vou habilitar essas macros aqui, ó. Foca aí no slide, Billy. Vou aqui em opções e ele vai me dar esse aviso de segurança. E eu quero habilitar. Eu vou selecionar essa opção, habilitar este conteúdo, e vou clicar em OK. E aí sim, as minhas macros funcionaram. É só eu botar aqui, ó, bem-vindo ao cálculo de INSS 111. Beleza, já as macros já estão tudo funcionando. Quando eu apertar Alt F11, ele deveria ter criado aqui o módulo 2. Deixa eu ver se quando eu botar ele aparece, viu? Inserir. Exatamente, inserir módulo. Legal. Tá vendo? Se lembre no começo da aula que eu disse que tem que primeiro criar um módulo para depois criar um procedimento, ó, ele já está aqui me obrigando a criar um módulo. Então, eu não vou criar por aqui, eu vou gravar outra macro no Excel para ele criar o módulo 2 ali, que não tem, certo? Vou na aba desenvolvedor, vou gravar uma macro, vou botar macro 20, sei lá, teste, ok, vou apertar só um Ctrl N aqui e vou parar a gravação para vocês verem a criação do módulo 2. Viram? Não, o senhor não deu zoom, pronto, módulo 2. Estão vendo? E aí é o seguinte, ó, eu tenho que dar 2 cliques no módulo 2 para ele me mostrar o que eu fiz agora, a partir dessa nova abertura no Excel. Significa que eu perdi o módulo 1 de forma alguma. De forma alguma.
Módulo 1 está aqui, eu dou 2 cliques em módulo 1, aparece. Dou 2 cliques em módulo 2, aparece o que eu fiz, ó. Lembra que eu botei lá, ó, em verde é comentário, selecionei a célula B2 e deixei em negrito. Professor, o senhor só está fazendo negrito, né? É porque negrito é o mais simples, mas eu podia sim fazer essa seleção aqui, ó, da minha macro. Eu vou gravar outra macro, certo? Da macro 2 mesmo. Eu poderia fazer essa seleção aqui e botar as bordas, alguma coisa assim. E quando eu for no meu Visual Basic, eu fiz uma única borda. E olha a quantidade de código que veio. Tá vendo? Ele adiciona muito código quando a gente vai trabalhar com borda. E o exemplo que a atividade é trabalhando com borda, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar a atividade. Depois que eu mostrar a atividade, eu vou ver o horário. Depois que eu ver o horário, eu vejo se dá tempo de fazer o if. Pra aí a gente não atrapalhar nada. Vamos lá. Vamos falar da atividade de hoje, da próxima aula. Próxima aula não, porque vocês vão ter que me entregar daqui a 10 dias. Olha, eu tava bem criativo, viu? Então, você viajou para os Estados Unidos e seus amigos lhe encomendaram vários produtos. Quando você vai viajar sempre para fora, sempre tem alguém que vai... e traz isso para mim, não sei o que é mais barato, né? Então, suponha que você está indo lá para fora e você vai criar uma planilha para... você colocar todo mundo, o produto que você vai pedir, o produto que cada pessoa pediu, você vai colocar lá, e o valor em dólar, em seguida o valor em real. Então você vai deixar numa planilha por quanto você comprou cada produto e qual é o valor em real, certo? Então a planilha deve conter no mínimo 10 linhas, você vai botar lá o nome de 10 amigos seus, e sim, vai ter os campos, né? Produto, que vai ser o produto, sei lá, Billy quer um iPad, Luciana quer o que lá de fora? Diz aí. Luciana quer um perfume bem caro, que é baratinho lá, que é $10. Aqui é R$300, lá é $10. Aí você bota lá o nome do pessoal, o produto em dólar, o valor em dólar, e ao final, e do lado você vai botar o valor de venda. Eita, bicho, me enrolei todo aqui, vamos de novo. Você vai botar a coluna produto, depois vai botar outra coluna proprietário. O proprietário é para quem é o produto, quem foi o pidão. Do lado você vai botar o valor de compra em dólar, que aí você bota $10, por exemplo. E do lado você bota o valor em real, o valor de venda, que é justamente o valor convertido. Você vai pegar o valor, o que está em dólar, multiplicar pelo valor 1,95, que eu digo a vocês, suponha que o dólar está 1,95, e vão fazer esse cálculo. E aí vocês vão me mostrar o que vocês aprenderam do Excel, né? Se vocês vão calcular tudo por 1,95 ou vocês vão botar valor do dólar num cantinho lá numa célula e vai fixar aquela célula e vai arrastar. Aí se você fizer assim, você está sabendo bem Excel. Se você botar 1,95, você tapou um buraco. Resolveu, mas você ainda não está sendo o cara do Excel. Acaba do Excel, assim, quando tem um único valor que às vezes pode alterar, como esse do dólar, ele bota dólar igual a tanto na célula A2, bota A1 dólar na célula B1, você bota o valor 1,95. Aí quando você faz a multiplicação por aquele valor, ele pega 1,95, beleza, mas o dólar aumentou amanhã para R$2,10. Aí eu vou ter que refazer, botar R$2,10? Não, o cara que é inteligente botou lá o dólar no cantinho, ele bota lá R$2,10, aperta Enter e a planilha toda se atualiza. E aí a gente, para fazer o cálculo, a gente usa o cifrãozinho, né? Você bota lá cifrão A, cifrão 1, que aí eu fixei. Quando eu selecionar e descer, aquela célula que contém os cifrões, ela vai fixa, ela não acompanha as outras. Mas eu já expliquei isso em aulas passadas e já fiz exemplo também. E estou explicando de novo, né? Vamos voltar para a atividade. Dá lá, Billy. Isso. Então vocês vão criar duas macros. A primeira, eita, olha o português aí, deve formatar, né? A primeira deve formatar a sua planilha com bordas externas e internas na cor azul. E as células devem ter sombreamento na cor vermelho claro. Professor, eu não gostei dessa cor, mas vai fazer dessa cor que o professor está pedindo dessa cor. O nome dessa macro vai ser formatação. Aí a segunda macro, ela deve remover as bordas e o sombreamento aplicados na primeira macro. Então, como é que a gente gravaria essa segunda macro?
parei de gravar a primeira, né? Aí vou lá, gravo o macro, boto o nome, limpar. Aí eu seleciono tudinho, desfaço o que eu fiz, parou a macro. Acabou-se, não tem muito o que fazer, né? Aí vocês também vão criar os botões. Vocês vão botar um botãozinho lá, formatação, e outro limpar. E vão atribuir essas duas macros que vocês criaram nesses botões. Aí é o seguinte, né? O diferencial aqui. Eu passei uma atividade meio simples. Sem nenhum objetivo. Sem nenhum objetivo visual no Excel. O objetivo aqui é eu ver se você soube fazer as chamadas corretamente. Então, utilizando o editor do Visual Basic, vocês vão criar um procedimento onde você execute com o comando run. Tem no slide, viu? Aquele exemplo, é só botar o run e o nome lá da macro, naquela mesma sintaxe que está lá. Você execute o run, a macro de novo, do zero, que hoje eu estou me enrolando nas palavras. Utilizando o editor do Visual Basic, cria um procedimento onde você execute a macro de formatação. E depois a de limpar. Você cria lá um procedimento atividade 3, por exemplo, acho que eu pedi até você chamar atividade 5. Você vai lá chamar ele de atividade 5, aí vai fazer a chamada de formatação, depois vai fazer a chamada para limpar e depois vocês vão selecionar o intervalo de E5 até E10 e vão mudar para negrito. É isso mesmo. Entenderam? Vocês vão lá na macro mesmo que vocês criaram, vão lá manualmente, vão chamar as duas macros, a macro formatação, vai chamar a macro limpar, depois você vai fazer a seleção do E5 até E10, vai colocar em negrito e vai encerrar a macro. Não tem muita objetividade. O que eu quero saber, que eu vou buscar aí é se vocês entenderam como chamar uma macro dentro da outra e como incrementar a macro de alguma forma. Em seguida, vocês vão salvar o arquivo daquele formato habilitado para macro no Excel, que é o XML, com o nome de FTeam. Sim, com o nome FTeam, aí você bota um hífenzinho e o seu nome. Lembrando que só é necessário salvar com esse formato do XML para quem estiver usando Excel 2007 2010. É obrigatório colocar a fonte de pesquisa. Eu não sei porque eu coloco isso, porque sempre está em todo slide. Mas aí a apostila de vocês está excelente para pesquisar. Atividades iguais a de outros colegas serão invalidadas. E o prazo de entrega é até o dia 17/11, até às 11h55. Sempre é no sábado. Agora a gente parece que teve um problema semana passada, que no lugar de fechar no dia 3, fechou no dia 1º, aí fechou na quinta-feira. A gente não tem autoridade nenhuma para alterar esse dia. Isso é padrão do curso, certo? São sempre 10 dias depois de atividade, que é sempre no sábado. Aí muita gente mandou e-mail: professor, eu trabalho, professor, eu achei que podia fazer. E aí foi um pequeno erro do sistema, acontece, muita gente mandou e-mail. Eu não sei quais foram as providências que o Amadeu tomou, mas eu creio que todo mundo conversou aí por e-mail. E se teve alguém que porventura não conseguiu, teve algum problema, é só entrar em contato comigo. Mas eu acho que eu recebi muitas atividades. O nosso fórum acontece a todo momento, estou sempre olhando o fórum. O chat vai ser terça-feira, das 7 até as 8h30, com um detalhe: quinta-feira não tem aula, certo? A próxima. Mas eu vou estar no chat terça-feira, depois do feriado, eu estou lá também tirando as dúvidas. Professor, já que não vai ter aula, a atividade pode ser entregue na outra semana? Não, a atividade são 10 dias, tem que entregar no próximo sábado, ok? Luciana, a gente tem alguma dúvida? Não, até o momento não. Nenhuma. Billy não foca nem nela, vem logo. Eu fico olhando ali pra cima pra eu tomar um copo d'água. Aí eu tenho que tomar um copo d'água no ar porque ele não foca em Luciana. E aí, Billy, a gente tem tempo? 15? Então acho que dá tempo de eu fazer aquela brincadeira. Deixa eu ver. A brincadeira eu vou fazer rapidinho. Foca aqui no slide. Tá, eu vou fazer rapidinho a brincadeira do if, certo? Inserir. Aí eu vou fazer logo uma promessa. Se eu não conseguir fazer nesse período aí que tá para acabar a aula, eu respondo no chat. Porque eu tinha ela pronta. Eu tava com ela pronta, mas não salvei quando eu coloquei no Dropbox. Eu coloquei uma versão antiga. Eu criei aqui embaixo. Eita, que quase que não sai, né? Calcula maior.
E nesse calcula maior, eu vou criar uma variável local, dim, resultado, as integer, certo? Eu quero também criar uma função. Eu vou inserir aqui, vou selecionar procedimento, e vou criar uma função chamada maior número, e vou escolher aqui função, ó. Coloquei maior número e função, vou apertar OK. A minha função de maior número vai receber 2 valores. Se ela recebe 2 valores, eu vou botar aqui, ó, num 1, vírgula, num 2. Lembrando que eu poderia botar o tipo da variável aqui nesse num 1 e num 2. E eu vou criar um if. Se num 1 for maior do que num 2, então... Sim, eu não botei o DEM aqui, meu filho. Aqui. É porque eu dei um espaço. Ó. Se o número 1 for maior que o número 2, se o número 1 é maior, então maior número vai receber o valor de num 1. Se não, maior número vai receber o valor de num 2. E aí eu vou botar um end if. E eu acho que está certo. Prestem bem atenção. Se eu criar a função maior número, essa função maior número vai receber 2 números. Se o que tiver no número 1 for maior do que o número 2, então ele vai retornar o número 1. Caso contrário, o número 1 não seja maior do que o número 2, a função vai retornar o número 2. Certo? Entenderam? Pensem aí. Eu não sei se vocês já pagaram, eu não sei o grau de conhecimento de vocês de programação, mas é como se eu tivesse assim, 1 e 2. Se 1 for 1, é maior do que 2. Se 1 for maior do que 2, não é maior do que 2. Então ele vai entrar na condição de baixo. Se fosse 2 é maior do que 1, 2 é maior do que 1. Então ele vai fazer a condição de cima. Beleza? Volta lá, Billy, pro slide. Aí, ó. Eita. Lembre-se que eu botei aqui a função calcula maior. Então eu coloco o resultado. Eu crio uma variável resultado, né? Para me mostrar o maior número. Não, eu não posso fugir da linha, que se tiver a linha errada ele me dá uma mensagem de erro. Eu vou precisar também de 2 números aqui em cima. No 1, no 2, porque eu vou fazer aqui, ó, no 1 vai receber um input message. Tem dúvida, Luciana? Digite o primeiro número. Eu vou fazer de novo, Ctrl Copy End. Número 2. Digite o segundo número. E aí eu vou fazer que resultado vai receber maior número entre num 1, vírgula, num 2, e vou fazer um message box, né? Message box com o maior número é... Pera aí que eu acho que eu tô já acabando, viu? O maior número é resultado. Beleza. Sim, porque você está reclamando message box, o maior número é... é porque eu acho que ele reclama. Será que pegou? Vamos ver. Deixa eu dar os F8 aqui, ó. Public sub calcula maior. Olha a pressão, olha o tempo da aula acabando. Isso é bom quando tem aluno, que o aluno ajuda também. Número 1 é inteiro, número input message. Essa função já existe. Deixa eu botar calcula maior 1 aqui. Ok. Definir minha variável.
Deixa eu botar só sub, end sub. Eu acho que é porque eu coloquei, deixa eu ver como eu botei, input message box, como foi que eu botei no módulo 2? Input message, é isso aqui. Deixa eu copiar. Espera aí que vai sair. Não, isso aqui foi o que eu fiz. Oh, rapaz, onde foi que eu salvei o outro? Pra eu filar. Bem-vindo. Salvei aqui. Igual. Message box. Billy tá doido pra ir embora ali, ó. Aperreado já. Não tá, Billy? Luciana também doido pra ir pra casa. E o professor inventa de fazer esse negócio aqui, olha. Isso é um professor cruzeta. Não sei pra quê. Ele inventa de fazer esses negócios de última hora. Vamos lá, calcula maior, número 1. Será que é por causa de um espaço aqui? Não. Resultado, integer. Maior número, número 1, número 2. Gente, como eu disse a vocês, se não funcionar, deve estar faltando algum detalhe, que aí eu vou olhar para vocês qual é. Acho que está faltando os números aqui, ó, no 1,12. Quer ver? Não, mas na outra era 100. Na outra era 100, cálculo maior. Bora, professor, e aí? E aí? Macro teste? Não. Dei um Ctrl X aqui. F5. Engraçado, é como se ele não salvasse. Vou fazer aqui maior número. Vou botar num 1,12. O professor fica inventando. Sim, porque eu não posso retornar maior número para qualquer canto. Tem que estar no resultado. E eu tenho que fazer um din aqui, ó. Din resultado as integer. Não sei porque ele só está querendo executar esse outro. F5. Será que é porque tem que salvar? Maior número. Eita, Billy, desisto, porque senão não vai acabar até o final da aula não. O que eu queria mostrar para vocês é somente, o que tem de diferente é somente esse aqui, ó, essa função do if, que eu criei esse public function maior número 1 e número 2. E é como se eu estivesse chamando essa função, jogando dois números, como eu chamei aquela função calculei INSS. Só que aí eu estou atribuindo mais uma lógica do que está acontecendo. Deixa eu executar pelo menos esse maior número aqui no Excel, pra gente ver. Vou botar aqui, ó, 100 e 10. E aqui eu vou botar igual maior número e vou colocar duas células. Vou botar A1 antivírgula B1. Erro de compilação. Muito bem. Engraçado, porque ele tá end if end function. Ah, rapaz, ele tá gravando aqui em algum canto. Será que eu botei minha macro da Excel pra gravar? Olha aí, tá vendo, Billy? O caba, quando tá fazendo as coisas, eu tava gravando uma macro. Quando eu tava gravando uma macro, ele não ia fazer de jeito nenhum. Eu fiz um negócio todo bonitinho. Inclusive, ele já me deu o resultado até certo aqui, ó.
Tá vendo? Descobri. Então vamos botar, ó, 100. Vocês viram, ó. Dá um Ctrl 1 aqui, ó. Eu escrevi maior número entre A1 e B1. Ele tá me mostrando aqui que é 100, certo? Então se eu botar aqui, ó, 101, ele já altera lá embaixo, 101. Se eu disser que essa aqui é maior agora, quando apertar Enter, ele vai aparecer 102. Agora foi certo. Cuidado, viu? Se vocês tiverem... Eu tenho certeza que vocês não estão gravando nenhuma macro. Tudo que eu fiz estava bem bonitinho, estava bem certinho. Só que ele não estava executando porque eu estava gravando uma macro aí. Mas aí o procedimento vocês podem até montar em casa agora. É só pegar dois números, como eu mostrei no começo da aula, vai colocar numa variável e vai chamar a função lá de baixo. Eu provei para vocês que a função lá de baixo está funcionando, não provei? Não vou fazer tudo porque a gente está quase com o tempo estourado. Senão o Billy me mata ali, ele vem abrir a porta, vai fazer um eco aqui, ele vai ficar chateado comigo. Luciana, a gente tem alguma dúvida? Diz aí. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma dúvida, ó, todo mundo querendo ir embora. Então, pessoal, quinta-feira a gente não tem aula. Próxima quinta a gente se encontra aqui novamente no estúdio e eu vou estar no chat tanto essa terça quanto na outra. E a atividade 10 dias daqui pra frente, ou seja, sábado depois de amanhã, o próximo sábado. Ok? Dúvidas, estou no fórum. Dúvidas por e-mail eu respondo, mas eu vou mandar vocês postarem a dúvida no fórum. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Luciana. Boa noite, professor. Boa noite a todos e até a próxima aula.